bandeiras que a RBS tem, né, adota, nós sempre buscamos uma bandeira onde a discussão e o problema esteja muito latente e claro para a sociedade, que a gente possa ter uma comunicação direta e com efetiva troca de adesão, enfim. Por isso que o álcool, para nós, tornaria o tema, por ser uma droga lícita, fazer uma ampla campanha sobre isso, tornaria o tema muito complexo para um grupo de comunicação como a RBS. Eu vou até reforçar isso que o Alceu estava falando. Você tem limitações mesmo num grande grupo de comunicação como a RBS na produção, limitações estruturais de um canal de comunicação como a RBS. Então, de fato, se eu estivesse na posição dentro da RBS, eu focaria uma determinada questão. Agora, as perguntas que foram colocadas, claro que a sociedade, vamos dizer, a RBS é uma parte de uma sociedade, da construção da comunicação sobre isso. Cada um na sociedade tem que lidar com essa questão. E, sem nenhuma dúvida, a abordagem é a questão das drogas em geral, né? Não é só o crack isolado, você tem todas, inclusive as lícitas, né? Você tem uma epidemia de médico dando calmante para criança nos Estados Unidos. Tem que ser discutido isso na escola, na família, na universidade, nos meios de comunicação, e entendendo a limitação estrutural de cada um destes. Um meio de comunicação, as pessoas sempre falam, não, por que o meio de comunicação? O meio de comunicação é uma empresa, tem que dar lucro, a matéria tem que vender, não é uma ação social um meio de comunicação, e isso determina muito a maneira como a informação sai de um grande meio de comunicação. Então, realmente, e tem limites da nossa própria cultura. Eu acredito que no futuro vai ser proibido propaganda de bebida na televisão, mas a gente ainda não chegou lá. Só para complementar, e obviamente não fazer um esforço para não repetir. Em relação aos meios de comunicação, o plano de enfrentamento ao crack e outras drogas, no contexto do PRONASSE, prevê, pelo governo federal, com coordenação da SECOM, uma ampla campanha, tá? Que vai, obviamente, integrar os grandes meios de comunicação. Faremos um seminário, está previsto ainda para outubro, um seminário com todos os grandes meios de comunicação para fazermos uma abordagem conjunta. Eu queria fazer só um registro, as psicólogas citadas, acho que a André e a Alexandra, pelo que percebi, sobre buscar um conhecimento lá fora, né, que já tenha dado certo. Claro que isso é fundamental, mas vou citar 2 exemplos. E o deputado Germano Bonomi é meu testemunho aqui, minha testemunha. Por quê? Ontem nós tivemos lá na Comissão de Seguridade Social e Família do Congresso Nacional, e havia um holandês, né, e uma doutoranda lá na Holanda. Né? E sabe o que nos disseram? Os deputados os federais podem me reforçar. Quando chegaram numa missão lá, o que os holandeses responderam foi o seguinte: olha, vocês têm de... Eles perguntaram, né, quais são as ações, o que nós podemos fazer. Quem tem mais respostas a dar hoje é menos a Holanda e mais o país de vocês. Que tem muitas ações que estão sendo desencadeadas e que têm que ser valorizadas. E um segundo exemplo para reforçar isso, né, eu estive em Berlim, em função da Copa do Mundo já de 2014, preparando a questão da segurança pública e tal, e lá em Berlim, né, nós fizemos um amplo debate sobre prevenção e repressão qualificada e inteligente. Qual foi a conclusão de todos os nossos técnicos que lá se encontravam? A Alemanha não tem a nos oferecer prevenção. E não é porque não tenho tido numa outra oportunidade, porque lá a taxa de homicídios é de 3 por 100 mil habitantes. Considerando as tentativas, eles ainda me acrescentaram. Então nós temos de cuidar muito, né? Nós temos de pensar aqui. Por isso o centro colaborador é fundamental. Por isso o mestrado é fundamental. Esse estímulo que estamos desenvolvendo à academia brasileira, para fazer pensar aqui o problema, porque exatamente é aqui que ele reside. Obrigada, secretário. Bom, vou aproveitar o tema comunicação para encaminhar a próxima pergunta ao Alceu. Vieram várias questões para a RBS, Alceu, espero que responda o pessoal. Peço desculpas a quem eu não
possa contemplar fazendo a pergunta na íntegra, porque tem coisas bem específicas, mas eu pretendo fazer essa pergunta que eu acho que mais ou menos sintetiza um sentimento que eu considerei presente aqui. A Ana Beatriz, a Tiana, o Daniel e a Cristiane Pegoraro, eles têm vão mais ou menos nessa linha aqui. Eu vou fazer a pergunta da Ana. Como vocês avaliam o impacto de uma campanha que coloca que o crack é um caminho sem volta, na situação de um sujeito buscando livrar-se da dependência do crack? E pelo mesmo caminho vai também o Daniel, se a perspectiva da campanha crack nem pensar ser muito realista. Por que se utiliza de uma estética que ele chama aqui de sensacionalista? No mesmo caminho também a Cristiane. Como ficam as pessoas que usam drogas ao serem retratadas de forma estereotipada pela campanha? Como eu disse, tratar esse tema realmente é complexo. Todas essas discussões, elas estiveram na mesa na hora da construção da campanha, né? De fato, de que maneira nós abordaríamos, seríamos mais realistas, não realistas, trataríamos o problema botando a realidade dura e crua, né? E a realidade é dura e crua, foi dito aqui agora que é uma doença crônica, que é uma doença, enfim, o crack, a dependência química das drogas, enfim, é uma coisa que tem recaídas, enfim, era necessário dizer que não é experimentar para fazer uma experiência e depois tudo bem, acaba numa boa, nós precisávamos fazer isso. Fizemos uma série de pesquisas em relação a outras campanhas pelo mundo afora e, embora com algumas dúvidas em relação ao thriller de terror, essa é a frase que algumas mensagens viu que era a campanha na mídia, apesar disso, todas as nossos estudos e pesquisas indicavam que esse tipo de tratamento é que provoca uma reação na comunidade, provoca um movimento na comunidade, não só nas pessoas, na pessoa que é viciado, ou no jovem que pode estar pensando em experimentar, mas na sociedade como um todo, na família que tem que tomar uma atitude, no Estado que tem que começar a fazer alguma coisa, enfim, no poder público que tem que ver a Cracolândia lá e que não faz nada. Era preciso incomodar, desassossegar as pessoas em 30 segundos. E a campanha que realmente poderia fazer isso era uma campanha chocante. Bom, o que eu posso dizer em relação a isso, nós ainda não fizemos pesquisa de impacto, ainda não temos assim um resultado sobre o impacto de tudo isso. Mas o que nós temos, de uma maneira mais ampla, é que o impacto é positivo. A mobilização ela está acontecendo, o ambiente é um ambiente de enfrentamento, de reflexão, está gerando, desassossegando a sociedade em relação ao tema. E o que nós tínhamos como crença é que o editorial poderia aprofundar e complementar a deficiência que uma mensagem de 30 segundos publicitária poderia causar em relação à campanha. E acho que isso aconteceu, inclusive com debates em relação ao álcool, em relação a consequências, a soluções, a tratamento, enfim. Toda a reportagem ao longo de todo esse ano e meio, ela vem tratando esse assunto de uma forma mais profunda do que aquela mensagem. Tanto que a mensagem hoje na TV, vocês estão vendo muito pouco. Nós estamos dando muito mais ênfase agora, exatamente nas reportagens. Obrigada ao seu. Bom, vamos aproveitar essa questão do editorial e a próxima pergunta, Fernanda, é para ti. Como fica a questão ética citada como um dos cuidados para a informação de qualidade, no sentido em que essa entra em atrito com a questão da edição, que a gente conhece bem, né, no jornalismo, a edição que a gente entrevista várias pessoas e apenas algumas entram na matéria, a matéria é cortada, o texto não sai exatamente, às vezes, até como o repórter havia encaminhado ao editor. Quem faz essa pergunta é Simone Silva. Então, ela pergunta se não há um problema de indução e se a participação social não daria mais autonomia. Um dos meus amigos que montaram a ANDI,
ele gosta muito de futebol, o brasileiro gosta muito de futebol, e ele usa muita expressão, ele fala, jornalista é que nem juiz de futebol. Você está no meio de um monte de coisa acontecendo, você tem que apitar o que está acontecendo, mas você não viu tudo o que aconteceu em volta de você. Então, é uma atividade muito imperfeita a do jornalista diário, a do jornalista de televisão. Você chegou no evento, ficou 5 minutos, a própria condição de produção de uma reportagem, vocês viram, né? A televisão veio aí, as pessoas saíram, deram entrevista, ficou aí uma meia hora e foi embora. As condições de produção da notícia são muito limitadas, os meios de comunicação estão com um desafio de sustentabilidade com a revolução nas tecnologias de informação e comunicação enorme, então você está com as redações muito enxutas, então você tem problemas... Eu estou sempre colocando essa questão que é estrutural, muitas vezes, o problema da comunicação, e não de má fé. A outra questão é que jornalista, em geral, é um especialista em generalidades, né? Ele fala de qualquer